recapitulando o que a gente estava fazendo, a gente estava trabalhando com o cadastro de países e a gente implementou o método salvar lá, é isso? Dentro da ideia do salvar, a gente fez o quê? Fez o ajuste que nós colocamos o clone lá, né? Porque daí cada instância que nós vamos fazer, ele vai gerar uma nova instância na coleção. Caso contrário, do jeito que a gente fez lá, que acabou vendo, ele pega a mesma instância. Então vai ficar sempre o último que foi salvo, embora ele acrescente outros valores, né? Vejamos. Então aqui o salvar a gente chama controller, que vai chamar o método salvar. Ele aqui terceiriza controller para a DAO e a DAO vai implementar de fato o salvar, né? Opa. Aqui. E o salvar, em particular, no nosso caso, a gente chama a coleção e manda inserir ele no final, certo? No primeiro momento. O correto seria a gente fazer o quê? Fazer, exatamente, para ele salvar na posição correta que ele deveria ficar, né? O que ocorre aqui no caso nós estamos implementando mais um, porque tem que ter uma quantidade igual, né? Neste caso em particular, no salvar, nós temos que, na prática, fazer o seguinte, vamos dizer assim, quando eu for fazer, estiver trabalhando com formulário de cadastro, que for levar em consideração o cadastro de países, que é o que nós temos aqui, eu tenho a situação de que o método salvar ele vai servir em dois papéis. Quais seriam eles? Quando eu tenho um novo para inserir e quando eu tenho já um valor que eu já tenho que eu quero alterar o valor que está lá, certo? Então, como que a gente efetua nesse processo? Na DAO aqui em particular, nós vamos ter que fazer o seguinte, quando que eu vou executar esse trecho de código? Eu vou ter que verificar aqui, vamos dizer assim, eu vou pegar aqui, vou criar como sendo local o M país, como sendo do tipo países, certo? E esse processo que foi feito aqui, na prática, eu teria que fazer com que o M país receba o objeto, esse países de P objeto, eu vou extrair o objeto país aqui, em M país, e esse processo que nós estamos fazendo aqui, na prática, eu teria que verificar se M país ponto get código for igual a 0, então eu vou fazer esse processo aqui, certo? Na prática, aqui seria, em vez de a gente fazer isso aqui, eu já tenho o objeto M país, certo? E ele vai fazer esse trâmite acontecer, certo? Porque senão, caso contrário, quando eu fosse fazer uma alteração e salvasse a alteração, ele vai fazer o mesmo processo de criar um novo valor e acrescentar este valor lá, certo? Então, o que ocorre? Eu tenho que fazer esse ajuste para que ele faça esse processo. Caso contrário, isso aqui vai acontecer o quê? Então, se isso for verdade, então eu vou fazer esse trâmite e vou jogar o valor aqui. Agora, se ele não for, se o valor for diferente daquilo que eu tenho, supostamente eu teria uma posição para colocar ele, certo? Né? Então, se o valor fosse diferente do que eu tenho aqui, eu teria que salvar ele dizendo em qual posição que eu vou colocar, porque daí ao invés de eu criar uma nova posição, eu vou ter que inserir ele na posição que ele estava já, certo? E não permitir que ele faça isso duas vezes. Então, como é que faria isso neste caso em particular? Na prática, eu teria que visualizar, ter um campo para indicar qual que é a posição, que é o que eu tenho que descobrir qual que é a posição que ele está, certo? Que é um tipo integer. E quando for diferente de 0, então eu teria que fazer o quê? Else. Vou ter que pegar o mPos, vai ter que ver qual que é a localização que ele deveria estar, certo? Para daí, então, poder salvar o camarada. Mas e se eu estiver salvando o campo nome? Como é que funciona? Vai dar certo? Oi? Então, o que ocorre? Aí nós temos a seguinte situação, né? Como nós não estamos colocando ele ordenado aqui na nossa coleção, certo?
Colocamos ele ordenado? Não colocamos ele ordenado, certo? Como nós não estamos colocando ele ordenado, quando eu for carregar ele para jogar para o formulário, a gente tem a possibilidade, ó, vamos, trabalhando aqui. Eu estou aqui no formulário, está aqui, certo? Eu vou vir da onde? Eu vou estar dentro da coleção da consulta países, que é aqui. Tá certo? O nosso consulta países está funcionando aqui, não é isso? Ele vai lá e mostra aqui, né? Vamos visualizar ele de novo, né? Vamos ver se está compilando. Opa. Vou colocar em comentário aqui. Salvamos. Só um pouquinho. Aqui, países. Mando pesquisar. Sem valores. Eu vou lá, vou criar um novo. Brasil, BR, 55, real. Salvou. Né? Um novo, Argentina, acho que era 56, isso. Tá lá. Certo? Se eu der um novo e colocar Brasil de novo, ele achou, não é isso? Então, não deixa eu sair. Isso daqui é validação de formulário, certo? Só que aqui neste caso não é simplesmente formulário, ele a gente pode dizer que isso aqui é uma regra de negócio. Não posso ter o mesmo nome duas vezes, certo? Então, o que ocorre? Então, Guarani. Tá aí. Ok? Vamos fazer o ajuste para ficar ele ordenado? O que vocês acham? Fazer o ajuste ele ficar ordenado como a gente fez lá no projeto básico lá. Porque na prática isso daqui é o que a gente fez semestre passado usando coleção com interface texto. Tá certo? A gente listava, só que tinha uma opção para listar. Agora ele mostra a interface gráfica. É isso? Como é que a gente faz esse processo para a gente listar ele e manter ele em ordem alfabética? Exatamente. Eu vou pesquisar. E onde que eu vou pesquisar para trazer esse camarada para chegar nessa conclusão? Onde que a gente faria esse ajuste para fazer esse processo? Dentro do contexto agora que nós temos a interface gráfica tão querida, né? Tão buscada desde o primeiro de LP3, né? Desde o começo do ano lá. Como é que a gente faz agora para colocar... Aonde que a gente faz essa checagem? Quem que é responsável por isso? Seria a DAO? É a DAO? Por que seria a DAO? Porque é a DAO que mexe com os dados do banco de dados. A Contorno, ela que é responsável por vocês de negócio. A DAO, ela já vai manipular o dado, para ver onde ele tem que ser inserido, onde ele vai ser alterado. Então é ela que tem que levar em consideração esse processo. E ela influencia alguma coisa na interface, na hora que eu vou fazer o cadastro aqui? Hã? Na hora da verificação também, do nome do país, do estado. Então, o nome que tem aqui, que ele está fazendo a validação aqui, no campo Edit País, ele vai lá, faz a pesquisa, verifica o que vai dar lá, se já existe cadastrado ou não, ele vem aqui e mostra a mensagem.
Se já existir cadastrado, que foi a regra que a gente definiu aqui, ele vai lá e mostra a mensagem e foca naquele campo. Se caso já existir, certo? Não é isso? Ó, a gente fez, no caso lá do nosso projeto, a gente pegou e fez que, quando eu vou fazer uma alteração, ele removia o objeto lá da coleção, trazia ele para ser lido e salvava de novo na nova posição. Certo? Então, vamos dizer assim, como é que a gente monta esse processo para ele funcionar da mesma maneira que a gente fez usando a coleção? Aonde eu vou fazer essa regra? E que regra eu vou ter que fazer? Porque, em princípio, se ele chegar com o código do país igual a 0, que é o que a gente acabou de colocar aqui, ele vai criar um novo registro e vai colocar ele. Que é isso daqui que nós estamos fazendo. Tá certo? E como que a gente faz esse trâmite com relação a que lugar que ele deve colocar? A hora que eu colocar Brasil, ele não tem nenhum país, ele vai colocar Brasil em primeiro. Mas a hora que colocar Argentina, que vai ser o segundo país que eu for colocar, ele tem que colocar ele na primeira posição e não na segunda. No formato que a gente fez aqui, ele está colocando na segunda posição. Certo? Como é que a gente faz isso? É onde que a gente faz isso? Seria no salvar? E daí, como é que a gente faz? Que código que a gente coloca no salvar para que isso aconteça? Você usa lá, você pega... Estamos no salvar, inclusive. Hã? Estamos no salvar. Sim. Você vai ali, em vez de ter aquele país com 7 códigos, paga esse troço aí. Ah, apaga esse troço aqui. E qual é o valor que nós vamos colocar no código? Não, peraí. Aí embaixo disso, Ah, embaixo disso. você faz a qual países, ponto. A qual países, ponto, Aí é pesquisar. pesquisa, Em país, ponto, get país. get país, E falso. isso tem que retornar alguma coisa, não tem? Geralmente retornava alguma coisa esse negócio, né? Ah, é verdade. Aí você coloca o import recebido. Recebe isso aqui. Daí. Aí você coloca ali, em vez de série, você coloca em série, passando em país, vírgula, import. Isso resolve o nosso problema. Está certo disso? Resolve, Amanda? Resolve, Wesley? Hã? Resolve, Lucas? Não tenho nada. Vou colocar Brasil, BR. Oi? Não. Tá pensando alto. Ah, pensando alto. Mania pensa, né? Argentina. Tá chegando. Tá chegando. E mando salvar. E tá lá. Aí, ó. É isso aí? Ainda sou Oi? É. A diferença é que eu não vou estar mexendo lá na interface, como a parte, a camada de acesso a dados que vai estar fazendo isso, é essa parte que vai ter essa responsabilidade. Certo? Bom, nesses termos, então, o que acontece? Eu tenho lá a possibilidade de salvar quando o código é 0,
e tem a possibilidade de salvar quando o código é diferente de 0. Certo? Como é que a gente faz quando o código é diferente de 0? Rever a posição, porque pode ter mudado. Hã? Rever a posição, porque pode ter mudado ao longo. Vamos ter que rever esse processo. Mas como que a gente faria esse processo? Qual é o trâmite que a gente vai trabalhar com a lista, no caso, a coleção que a gente tem? Qual o comportamento que a gente vai tratar ele para poder fazer uma alteração e fazer... Ó, eu tenho aqui o carrega, certo? O carrega, ele está pegando o objeto que está na posição. Chega numa posição diferente de 0, você vai ter que fazer a mesma pesquisa. Passar o país de novo, ele vai ter removido. Então, a gente pode ter essa situação de ele já ter sido removido, certo? Só que daí, dependendo como a gente for carregar o objeto que está aqui, eu tenho a ideia de pesquisar, tenho a ideia de carregar. O que ocorre aqui? Ó? Eu tenho aqui o formulário, está aqui. Se eu levar em consideração que eu quero pegar esse elemento, quero alterar ele trazer os dados para cá, para o objeto como um todo, o que ocorre? Eu teria que fazer o quê? A hora que eu saio, eu teria que levar em consideração que ou o valor está lá, ou eu removo o valor e trago para o formulário. Se eu remover o valor e trouxer para o formulário, o valor já não está mais no objeto, certo? Não é isso? Neste caso, o que poderia acontecer? Dentro do que a gente tem aqui com relação a DAO aqui. Ao salvar. Sim, nós temos situação de que, por exemplo, eu posso remover o valor e fazer do mesmo formato que a gente fez, ou eu posso não remover o valor e simplesmente fazer uma cópia e mostrar ele na tela, certo? Não é isso? Porque agora nós temos a possibilidade na tela de poder fazer esse trâmite, não é isso? Eu posso simplesmente trazer uma cópia dele que está lá no banco e mostro ele na tela. Não, isso tudo depende de como você está montando o projeto, certo? Né? Porque, vamos dizer assim, em termos do projeto que a gente fez, tanto no segundo período quanto a gente fez agora no terceiro, a gente usou a mesma ideia de remover o elemento e trazer ele para o formulário, para mostrar, no caso, né? E daí o que alterasse, ele já alterava e já gravava ele, não é isso? Que a gente fez até agora. Mas na prática, por exemplo, quando a gente usa banco de dados, a gente não usa com essa ideia. A gente traz uma cópia do objeto para o formulário. A gente não traz, não exclui ele do formulário do banco e traz ele para a tela e manda salvar, quando é uma alteração. É coerente? Sim. Né? Então, caso o usuário salvasse, teria que primeiro remover ele e depois salvar. Você faz duas pesquisas. A primeira para ver se ele foi alterado e a segunda se ele foi alterado para ver qual a posição. Geralmente a gente faz, quando a gente usa banco de dados, a gente carrega uma cópia dele e traz o formulário, certo? E quando a gente manda salvar ele, se ele já existe no banco, a gente faz um update. A gente atualiza aquele que está lá. Certo? Para a gente não ficar muito fora do que já estava, então vamos fazer assim. Num primeiro momento, agora que a gente está usando coleção, a gente mantém o formato que já estava com coleção. De remover o elemento, traz ele, mostra um formulário. Não, na verdade não precisa escrever o formato para fazer o update. Não seria tão complexo de fazer essa alteração, né? Mas para a gente manter uma padronização daquilo que a gente estava trabalhando até agora. Certo? Porque você pode remover o elemento, traz ele, mostra. Se eu quero excluir, eu também vou remover ele, vou trazer, peço para confirmar. Se caso for cancelado, eu insiro ele de volta onde ele estava, mando salvar ele. Certo? Porque ele pode desistir de cancelar, de excluir, por exemplo, certo?
Mas uma vez que ele trouxe, se eu não recoloco ele de volta, eu perco o valor que está lá, né? Certo? Na prática, a gente não costuma fazer nesse formato, mas vamos dizer assim, quando que a gente usa coleção, por exemplo, na prática? Quando que é a ideia de usar coleção? Quando você quer fazer um sistema limitado de cadastro? Oi? Quando você quer fazer um sistema limitado de cadastro? Não. Estou sem ideia. Você vai usar um banco de dados. Não, a gente usa banco de dados, mas vamos dizer assim, o conceito coleções, a gente está tratando aqui, é porque ele é necessário na utilização como um todo, certo? Quando que eu vou ter a necessidade de utilizar uma coleção? Quando você quer fazer uma lista de objetos, E quando que eu quero fazer uma lista de objetos? quando eu pesquiso, eu quero saber todos os países, sei lá, da América do Norte. Aí, não? Uma pesquisa assim, que tem vários. Quando você vai fazer essa pesquisa, na verdade, você está buscando de algum lugar algo que já existe e está montando ele, certo? Mas a ideia, de qualquer forma, ele já está armazenado isso daí. Então, não é nessa situação que a gente usa a coleção. O que é? A ideia de coleção é um objeto que eu tenho e esse objeto vai ter agregado a ele uma coleção de valores. É coerente? Então, vamos dizer assim, eu tenho um clube. Nesse clube eu tenho dependentes. Clube é uma coisa que já não existe há algum tempo, né? Mas vamos usar como sendo exemplo, né? Vamos supor lá que vocês vão lá naquele parque aquático lá do Mabu, lá, como é que chama o parque aquático do Mabu lá? Não vamos fazer propaganda dele não, né? Mas já entenderam o que é. Então, vamos dizer lá que você se filiou lá e você vai fazer um cadastro e daí você vai colocar lá quem que é o titular. Cadastrou o titular. Mas o titular tem os seus dependentes, vamos dizer assim, que vai frequentar, certo? Então, eu vou cadastrar o titular, vou colocar o seu CPF, né? E daí eu vou cadastrar os dependentes desse titular. Então, vamos dizer lá, vai ter a esposa e 2 filhos, mais 3 pessoas, certo? Quando você vai salvar esse camarada, o que ocorre? Na realidade, eu tenho que salvar todos eles. Eu tenho que salvar o titular, quem que é o sócio, e eu vou ter uma coleção de dependentes. Vou ter 3 dependentes nessa situação que estamos colocando. Não é isso? Então, o que ocorre? Eu tenho que, na hora de fazer o processo, o nome dos dependentes, ele está tudo na memória. Eu não salvei esses camaradas no banco, não salvei em lugar nenhum. Ele está ali na tela, está no formulário. A hora que eu mandar salvar, ele vai ter que salvar tanto o titular quanto os seus dependentes. Está correto? Então, essa é a ideia do uso da coleção. Que outra situação eu tenho algo similar a isso que poderia ser necessário utilizar uma coleção? Wesley? O e-commerce. Eu vou ter vários itens que estão sendo colocados lá. Embora o e-commerce, na prática, ele faz o contrário, ele salva primeiro, né? Porque no caso do e-commerce em particular tem uma questão, ele quer garantir que se caso cair a conexão, a hora que o cara conectar de novo, vai estar lá dentro do carrinho de compras, aqueles itens que ele já escolheu, certo? Né? Mas a gente poderia ter, por exemplo, que situações mais além disso? Baseado na ideia do Wesley. Não. Não, também, depende do ponto de vista aí no caso, né? Mas
Quando você faz uma compra, que você está lançando uma compra, você vai ter os dados, o cabeçalho do que é a compra. Mas você vai ter os itens que estão sendo comprados, certo? Eu não posso salvar de qualquer forma, vai estar na memória ainda aqueles itens que estão sendo comprados. Ou vendidos, no caso, certo? Onde você vai colocar os itens lá e quando você mandar salvar, de fato ele vai, de fato, guardar isso tudo naquela transação. Certo? Vocês estão vendo banco de dados, não estão? Viram chamar um conceito de transação, né? Não? Eu vou ter que falar com o Sidney. Quer dizer, sim. Transação não é aquela questão lá de banco, né? Não é transação bancária. Mas a ideia, transação está vinculado com um conceito chamado ACID. Já viu falar do ACID? Não? Atomicidade. O que mais? O que eram os outros conceitos lá vinculados? Fazendo um parênteses aqui, banco de dados, né? A de atomicidade, C de C de que era? Não é cardinalidade, não. Consistência. Olha o cara soprando aí. O I é de... Sem soprar, hein? O I é de... Eu tenho mais 2 dias. Será que a sua ajuda na universidade? Não, eu não pedi. O I é de quê? A de atomicidade, C de consistência, I de... Isolamento. A transação tem que estar isolada. E de? De dados. Não. Podia ser. Não. Com certeza não é dados. D de quê? Diretório. Que diretório? A gente vai chutando. Meu Deus do céu, vou ter que conversar direito com o Sidney a respeito disso. O que é isso? Vocês não viram isso, então? Hã? Mas a transação ela tem que ter os 4 requisitos. Você não pode trabalhar com uma parte dos requisitos sem trabalhar com a outra. Ela tem que ser completa. A ideia da transação ou faz tudo ou não faz nada. Certo? Tá certo o processo? Né? Bom, então vamos dizer assim. D do quê? Não sei. Vocês não viram ainda? Vocês estão falando sério que não viram ainda? Sim, a gente não viu a parte do... Vou deixar vocês verem na disciplina. Não, mas aí você... Não, mas essa, eu abri um parênteses. Essa aqui é uma disciplina de ELP, não é de banco de dados. Pode chegar na boca. Aqui pode. Vocês vão ficar curiosos. Poxa vida, meu Deus do céu, que ponto chegamos. Vamos seguir. O que significa D em banco de dados? Vamos lá, então? Então, fazendo aqui, ó. Se a gente vai fazer com que o carregar, a hora que ele vai carregar um objeto, ele vai levar o objeto para lá, aqui está um tanto quanto errado aqui, não é? O que é que tem que fazer aqui? Tem que remover da lista. Então, como é que a gente faz? Uma coleção de países, ponto, remove, e a gente passa a posição. Ele retorna, remove. No excluir, na prática, a gente faz a mesma coisa. Certo? Porque na hora de excluir, ele vai ter que retornar um objeto, certo? Aí esse objeto, ele vai ter que remover este objeto
da nossa lista. Aqui no caso fica P objeto, recebe e... aqui é... Seria mais simples fazer duas pesquisas? Oi? Seria mais simples fazer duas pesquisas em vez de remover ele da lista? Como assim? Tipo, a primeira pesquisa é para ver se ele está na lista, a segunda, sem remover ele. A primeira é para ver se ele está na lista, a segunda se ele não tiver, aonde encaixar ele. Então, veja bem, quando eu estou aqui no cadastro, que a gente faz a pesquisa aqui, ó, eu removo ele? Não. Eu já não estou fazendo uma pesquisa aqui? A segunda pesquisa ela não está fazendo quando eu vou salvar ela aqui para verificar? Hã? Então, eu não entendi a sua pergunta. Beleza? Ok? Tudo bem? Todo mundo entendeu? O que acontece aqui, ó? Eu tenho lá o Consulta Países, que no Consulta Países que está aqui, ó, está aqui, ele faz, no primeiro momento aqui, ele faz limpar, conhecer, ele seta o código do zerado, certo? O que o alterar vai fazer? Ó, eu tenho aqui o alterar, certo? O botão. Para mim poder fazer esse alterar aqui, o que eu tenho que fazer aqui para poder fazer esse processo alterar? Eu tenho que selecionar. Então, aqui, só para a gente visualizar, eu tenho... Cadê o item? Ai, ai, ai. Não é aquele checkbox ali? Vamos usar o checkbox. O que ocorre aqui, ó? Quando eu coloco o checkbox, ele vai marcar... Vamos compilar aqui. Ele vai criar uma... Opa! Passa o objeto. Na verdade não é. Aqui eu tenho que ter a posição para remover. Vou ter que ajustar o remover depois. Se eu marco a opção checkbox lá, ele vai fazer o seguinte, ó, veja bem, ele vai criar, ou deveria ter criado. Ah, tá, é porque não tem nenhum valor. Aqui, ó. Ele vai criar esse campo aqui, ó. Certo? Para você marcar. Agora, quando eu for clicar aqui para ele marcar, ó, ele já trouxe lá o Brasil, certo? Mas na prática não deveria ter trazido, né? Vamos dizer assim. Ó. Eu dei um novo, ele não poderia, ele teria que pegar BR-106 pesos. O que eu cliquei? O que ocorre? Eu tenho que marcar essa posição e tenho que saber qual que é a posição que eu tenho para poder resgatar ele aqui. Aqui ele está trazendo, ó, ficou misturado aqui, né?
Mas o que ocorre aqui? Ó? Como é que a gente faz para y, PY, 595, Guarani. Ó, aqui ele está na mesma instância, aqui, não está? Certo? Não está modificando. Por que isso acontece aqui? Ó? O que é que a gente tem que ajustar aqui dentro da consulta países para que esse processo aconteça de forma correta? Quando se tem aqui, ó, o alterar, ele vai fazer o quê? Vai limpar, vai mandar com esse objeto. Mas eu tenho que mandar para ele, como é que ele vai saber qual que é o objeto que tem que ir para lá? Entenderam a colocação? Como é que faz para saber quem é que ele tem que mandar para o formulário? Porque o conheço objetos faz o quê? Qual que é o papel do conheço objetos? Vincular a controle e o país. Oi? Vincular ao controle e ao país? Não, a controller é um objeto, o país é outro objeto. A controller país é um objeto diferente do objeto país, certo? Sim. Tá, quais são os papéis desses dois camaradas dentro desse contexto? É essa a colocação. E o que eu tenho que fazer? Perdão. Quando eu vou fazer um novo aqui, eu pego o objeto e mando ele para dentro do formulário, certo? Eu vou mandar salvar, ele vai jogar lá na coleção e vai salvar ela lá. Não é isso? Mas quando eu vou alterar, eu vou ter que fazer o quê aqui? O que é que muda com relação a quando eu vou dar um novo, que eu vou mandar executar ele, e eu for fazer uma alteração aqui? Como é que ele vai saber quem é que eu tenho, o que é que eu tenho que fazer? Eu venho lá, coloco o Brasil, BR, 5, real. Salvei. Sim, então, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar, o que eu tenho que fazer para que esse processo ocorra de uma forma correta? O que acontece aqui? O que deu errado aqui? Você tem que adicionar novos campos de seleção? Não. O que a gente mexeu que mudou no processo? Remove no alterar. Então, nós temos que tomar cuidado com o que a gente faz. O remove, onde que a gente usou esse remove? Esse remove, ele pegou o mesmo objeto e utilizou ele, certo? Tá claro? Entenderam a colocação? Então? Não pode colocar remove. Observaram que aumentou o grau de complexidade. Já faz um tempinho. Oi? Ah, obrigado. Certo? Nosso grau de complexidade aumenta, certo? Então, esse grau de complexidade das coisas que ocorrem dentro desse trâmite, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está implementando o processo. Porque dentro da controller aqui, ó, a gente utilizou esse camarada para carregar o objeto. E esse carregar o objeto aqui, ele trouxe o quê? Ele trouxe uma cópia do objeto que eu tenho lá. Certo? Então, eu tenho um método para carregar que não necessariamente é a mesma coisa que o objeto que a gente tinha o método carregar aqui, da coleção. O carrega lá. Certo?
E onde que a gente tem que tomar cuidado disso? Eu estou dentro da controller aqui e eu quero fazer o quê? Eu quero puxar o valor que está lá, certo? Então, eu posso utilizar, só que como eu tenho uma camada a mais, eu tenho que tomar cuidado com essa camada no que nós estamos fazendo. O nome dos métodos são parecidos e a ideia é parecida, certo? Tá claro esse processo? A nossa discussão com relação a esses pontos aqui é para a gente tomar os devidos cuidados quando vocês forem implementar o projeto e não sair mexendo à torta direito as ideias, certo? Porque a gente pode correr o risco de trabalhar conceitos. Temos o conceito de coleção, que vem da ideia de listas, que tem uma ideia. E eu tenho o conceito aqui de cadastro usando interface gráfica, que tem outras camadas que a gente tem que tratar. E essas camadas que a gente tem que tomar cuidado. Beleza? Vamos só conferir aqui se ele voltou ao que deveria ser, né? Por isso sempre é importante o backup. Oi? Por isso que sempre é importante o backup. O backup sempre é importante. Mas, mais especificamente, a gente tem que ter o backup com código, quando a gente está mexendo com código, porque às vezes a gente quer testar um novo formato, um formato diferente, certo? E daí se você não tiver o devido cuidado de guardar a versão anterior, não, é que você vai, vamos dizer assim, se você chegar e fizer o teste como nós fizemos agora, você consegue identificar que alguma coisa está errada, certo? Mas geralmente, quando você está empolgado no desenvolvimento, você não vai fazer aquele mesmo teste. Não, aquilo lá está funcionando, e aquilo lá não vai dar errado, porque eu já fiz ele, já rodei ele vai dar certo. Aí você pega e faz um monte de outras alterações, achando que aquilo lá está certo. E o que acontece? Está errado. Entenderam? Esse é o ponto que a gente tem que tomar cuidado. Para quem gosta de ficar alterando muito os formatos, eu não sei quem que gosta de criar umas coisas diferentes. Eu não sei quem seria, né? Mas vamos dizer assim. Eu quero jogar assim na roda, mas os meus programas nunca deram errado. Entenderam o X da questão? Tá? Então, parece pra gente que está tudo certo. Na prática, não é tão certo assim. Tá bom? Mas aí, então, ali a gente vai usar o remove direto, em vez de usar o... Não, o que a gente pode fazer é que na controller, ao invés da gente pegar e chamar o carregar para executar esse processo, quando eu for utilizar, vamos dizer assim, eu tenho aqui a ideia de carregar, certo? Eu tenho a ideia de excluir aqui, por exemplo, certo? Eu tenho que ter claro o que é que eu quero fazer com o processo para garantir o que é que a gente pode utilizar. Quem vai definir se eu posso utilizar de um jeito ou de outro, a gente pode colocar como sendo uma regra de negócio. Entendeu? Então, esse trâmite, eu vou vir aqui, vou clicar no alterar lá. Aqui não preciso vir aqui. Vem aqui, vou fazer o alterar. O alterar vai ter que fazer o quê? Antes disso aqui acontecer, eu vou ter que fazer uma operação com a controller país aqui, e desse cara aqui, entre as várias opções que eu tenho da controller, o que eu posso fazer para puxar o dado que está lá? Na prática, o que a gente vai fazer na controller aqui, de certa forma, poder trazer aqui, é chamar a mesma coisa que seria para excluir. Certo? Porque o comportamento que nós vamos trabalhar aqui é um comportamento similar à exclusão, não é isso que nós vamos fazer? Porque nós vamos remover ele de lá. É correto? Né? Então, se eu vou fazer isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que passar,
para fazer a exclusão aqui, para pegar esse camarada, eu vou ter que saber qual posição desses caras que estão aqui, qual que é a posição que vai estar marcada aqui, né? E dessa posição que está marcada, a hora que eu clicar no alterar aqui, ele vai ter que me executar o quê? Eu vou ter que buscar ele, trazer o objeto como se fosse uma exclusão. Aí, a controller país, ponto, se eu for fazer o excluir, aqui no excluir eu precisaria, neste nosso formato, eu teria que passar a posição, certo? Para fazer a exclusão. Então, eu teria que passar uma dada posição aqui e ele me teria que trazer o objeto de volta, o país recebe o resultado desse camarada que eu estou passando aqui. Certo? Ou eu posso... Quais são os recursos que a gente tem computacionais? A gente viu que, ao invés de fazer esse formato, que eu não quero, de repente... não posso excluir, não é o excluir que eu quero. Eu posso fazer o que se eu não quero excluir, se for o caso de não querer excluir? Criar um método remove. Aonde? O ADAL, ele já tem um remove, não tem um remove? Não, ele tem o excluir. Tem o excluir. Então, mas o que a gente pode fazer, ó, eu estou na controller aqui, eu posso criar um novo método que tenha, nós não fizemos até agora, nós temos sobrescrever métodos e nós temos sobrecarregar métodos, certo? O que seria uma sobrecarga de métodos? Você usar o mesmo de um método com parâmetros diferentes. A gente chama isso de Sobrecarga. assinatura diferente, É isso. certo? De uma forma mais simples para todo mundo entender. Ah, tá. Mas o termo correto é assinatura do método, né? Então, é uma function, a gente poderia fazer uma function igual. Como é que a gente poderia fazer uma assinatura diferente? A gente tem como fazer uma assinatura diferente primeiro? Sim? Não? Sim? Qual que é a assinatura que a gente colocaria? Para excluir uma posição Para trazer, para remover um objeto lá, para trazer o objeto aqui. Como é que a gente faria a assinatura diferente? O carregar a gente não pode usar porque a gente está usando para popular a list view lá, certo? Mas não poderia sobrecarregar o carregar também? Porque o carregar... Pode. teoricamente, Qual a assinatura que a gente colocaria para carregar com uma assinatura diferente da que nós temos? Para fazer a mesma função. Pode ser uma procedure. Mas daí, se for uma procedure, eu vou estar utilizando o conceito de sobrecarga de método? Eu não posso colocar ele com a mesma assinatura, né? Mesmo com o overload. Não, se for a mesma assinatura, ele não tem como identificar, porque para ele vai ficar igual, certo? Eu coloco excluir, então, né? Fazer o quê? Eu não tenho muita escolha mesmo. Coloca no excluir. Coloca no excluir para retornar, para pedir também uma posição. Pede o objeto e a posição. E coloca overload. O objeto e a posição, mas a gente não vai fazer uma function? Hã? Vai retornar um objeto. Não precisa ser uma... Porque aí foge do conceito de sobrecarga. Sim, então a gente faz uma function. Que function que a gente vai fazer? Eu não sei mais nada.
É enxerido meu celular. Aí, ó, ela tá querendo participar da aula. É, quer participar da aula, é fogo. Voltamos ao que nós estamos fazendo. Então? Hã? Não. Não envolve porque a ideia de carregar, a ideia é o quê? Que ele vai lá, eu vou passar uma posição, ele vai me trazer o objeto daquela posição. Mas essa function seria em relação ao excluir ou carregar? Para fazer o método overload. Aqui seria, a ideia de usar o recurso seria para efetuar o mesmo processo, né? A gente tem a possibilidade de usar sobrecarga? Dá para usar sobrecarga? Dá. Como é que a gente faria assinatura diferente? Eu vou lá colocar carregar, e daí? Qual a assinatura que nós vamos fazer? PPOS? Do tipo integer? E retorna TObject. E vai retornar TObject. Mas aí eu estou fazendo o conceito de sobrecarga? Ele está dentro da regra de sobrecarga? Não, porque as assinaturas são iguais. Ele não vai saber aqui, ó, se eu mandar compilar aqui, o que ele vai fazer? Aqui, ó. Ele está dizendo que eu tenho dois métodos com o mesmo nome. Olha lá. Já tem declarado. Oi? P-chave? Mas a ideia aqui é o quê? A ideia é que a gente vai pegar da consulta aqui, que está aqui, eu vou pegar uma posição dada aqui, marcada, e vou mandar carregar. Eu vou selecionar aqui, aquele checkbox que abriu, eu vou selecionar um cara e vou clicar aqui em carregar, em alterar, certo? Hã? Então, mas o checkbox vai me determinar o quê? O checkbox, na realidade, eu tenho que descobrir qual a posição dentro do meu list view. Porque eu vou ter os vários elementos dentro do list view, certo? Vamos supor lá, tem Brasil, Paraguai e Argentina, lá tem os 3 países, certo? Então, ele vai marcar qual a posição que eu marquei, que eu selecionei aqui, e eu vou ter que descobrir qual a posição que está selecionada. Essa posição selecionada, que eu vou ter que passar aqui na minha controller aqui, para mandar carregar. Hã? É, uma posição que eu preciso passar. Não é isso que eu preciso? Então, e daí? É que. Por exemplo, seria mais fazer com excluir. Seria mais fácil fazer com excluir do que com carregar. Porque com carregar, os dois métodos a gente precisa tanto da posição quanto do retorno do objeto. Uhum. E para conseguir fazer o overload, ele tem que ser uma function, tem? Tem que ser o mesmo tipo que é o outro subprograma, Então, outro método. excluir seria mais fácil, porque ainda continuaria sendo uma procedure e a assinatura ia mudar. Eu ia poder passar uma posição junto com o objeto. E aí eu colocaria o objeto que eu quero dentro desse objeto. E eu colocaria o overload. Seria mais interessante, mais fácil também, né? Eu tentar fazer um negócio igual, para mudar um. Não, aqui eu não consigo fazer se eu for usar o mesmo nome de método, certo? Porque a gente usa overload quando eu tenho assinaturas diferentes, certo? Mas neste caso em particular, ele vai ter a mesma assinatura, né? Eu vou precisar passar uma posição, ele vai ter do tipo inteira, não pode ser real, não pode ser outro tipo, necessariamente tem que ser inteira, certo? E ele vai ter que me retornar um TObject, um objeto, né? Então, de qualquer forma, vai ficar igual. Eu não sei se aqui, se eu colocar simplesmente aqui,
em vez de ter object. Países, se ele não aceitaria. Não. Você não vai me enganar dessa vez. Não. Tá. Muito bem. Então, vamos lá. Então, na verdade, o excluir, no formato que a gente está trabalhando, ele tem que ser estilo o carrega. Eu tenho que passar uma posição, certo? Para manter ele com o formato específico dele, vamos passar ppos do tipo integer. Ok? Tudo bem? Excluir aqui, que por sua vez vou ter que passar ela também para a down. Aqui já está. Não, em vez de recebe, ele é lá dentro. Remove? Ah, não. Tá certo. Remove não. É a fonte. Tô confundindo com a overload, coloca lá no final. Não é overload. É que a assinatura está diferente do pai. Então, foi isso overload. Você vai ter que mudar no pai também. Aí vai ter que mudar dos outros filhos. Como é que faz quando ocorre a sobrecarga entre métodos pai e filho? Você coloca override e overload. Ele vai virtual e vai o que mais? Abstract? Não. Abstract é quando a classe não tem implementação. Hã? Não é abstract. É virtual Poxa, fugiu o nome agora. Overload. Não, entre classes é diferente. virtual em vez de virtual. Não. Professor, sim, o senhor sabe. Desista. Poxa vida. Google. Como é que era? Abstract. Vamos ter que consultar. Esse fugiu. Se tá na videoaula, então pode usar na prova. Sobrecarga. Não é? Não, eu acho que é. Não, é diferente o termo.
não sou eu mesmo que tô na reta. Eu vou sair fora no meio dos filhos, você precisa do celular. Sobrecarga. Aqui não é Delphi, é Java. Poxa vida. Que herança. Tô fazendo a próxima aula. Melhor. Mas, tipo, se não colocar essa palavra reservada, o que acontece? Ele não vai deixar passar. Ah, tá. Mesmo se colocar overload, não passa. É porque a sobrecarga entre classes pai, filho, ele tem um outro termo. Ah, Tá? não é overload. Vamos verificar se ele passa. Você está sobrescrevendo o método, certo? Na classe pai é de um jeito, você vai escrever ele diferente na classe filho, né? Tem outra assinatura. Então não é aqui override, ele está pegando como override. No caso, eu posso tirar o override daqui, mas ele vai precisar reescrever esse método. Ele está dizendo que na classe pai é diferente. Tá certo? Mas eu trago na próxima aula que é melhor. A ideia da aula de hoje era a gente discutir um pouquinho mais para se inteirar um pouquinho mais do que a gente pode fazer, certo? Na próxima aula a gente vai fazer esse trâmite todo inteiro. Beleza? Só tomem cuidado com relação realmente a essas questões que você pode achar que está no caminho certo, ou que é muito parecido, que dá para utilizar, e que ele pode ter essas pegadinhas com relação ao processo de você estar trabalhando em várias camadas. Tá bom? Tá, vou fechar aqui, daí na próxima aula a gente continua. Aqui na DAO, então aqui a gente coloca overload e na classe filho a gente coloca e introduz. Opa. Ah, tá. O mesmo acontece na controller, certo? Ó, ele deu erro aqui na controller. Só um pouquinho. Aqui não tá. Olha lá, compilou. Certo? Então, valeu aí, Gabriel. Você fez seu papel. Passa aí também. Vai lá, Gabriel, ainda dá tempo, se matricula lá. Acho que não dá mais tempo. Tá, nós temos lá
Cadê o excluir? Está aqui, tem uma posição, vai tornar o objeto. Por sua vez, a controller recebe esse objeto. E volta para consulta, que não vai ser esse cara que recebe. TO, país, vírgula, PPOS. Aqui nós vamos ter o seguinte, ó, veja bem. Quanto vale POS? Quanto vai valer o valor de PPOS aqui? Ó, eu vou colocar só para a gente visualizar, dizer que MPOS recebe o valor 1, certo? Tá? Mas não é o correto. Nós vamos ter que achar esse valor para poder colocar ele lá. Tá? Colocar um novo. Ó, vou colocar inclusive Brasil, BR. Primeiro, vou adicionar o novo Argentina. Vou mandar salvar. Vou acrescentar mais um, que seria o Paraguai, para não dizer que ele pegou o objeto que já estava. O último que eu coloquei foi Paraguai, certo? Então, para a gente alterar, clicar aqui. Ó, aqui deu errado, tá vendo? É porque se eu deixasse só sem colocar a Argentina, sem colocar o Paraguai, ele ia pegar o último objeto. O último objeto já era ele mesmo, certo? Então não está correto. Então o que ele fez aqui? Ó? Vamos analisar. Aqui o marcar não está valendo, certo? Ó, vamos colocar aqui no consulta, alterar. Vou marcar aqui, ó, breakpoint. Ok? Ó, vem aqui. Vai limpar. Vou chamar aqui, chamou excluir aqui. Chamou, ó, pós vale 1, vai vir aqui. Removeu, jogou o objeto para cá. Aqui, na prática ele removeu Brasil. Não, o que isso significa é que de fato ele removeu a Argentina, só não renderizou o list view. Certo? Ó, só para... Ele vai retirar o Brasil aqui agora, certo? Mas, ó, ele não vai mostrar, vai continuar mostrando. Eu saí daqui, ele continuou mostrando. Por quê? Ó, se eu entrar no novo e cancelar, ó. É porque depois alterar tem que carregar de novo. É, mas o que a gente pode concluir desse processo é o seguinte, veja bem. A parte da DAO de remover, ele fez. O que aconteceu? O objeto não voltou o valor até a interface. Tá? Ó, como é que a gente pode concluir isso? Ó, eu vou colocar aqui na... Deixa eu abrir o gerente. Abrir o gerente. Aqui no gerente só tem coisa mesmo. Então não consulta mesmo. Aqui. Ó, o carrega list view aqui, ó. Eu preciso colocar que ele execute de qualquer forma o carrega list view aqui. Certo? Então a gente pode colocar isso na classe Py lá. No formulário Py, o carrega list view. Cria um método sem ter nada, sobrescreve ele e diz que ele sempre vai chamar o carrega list view. Certo?
Porque daí a herança eu não preciso ficar colocando específico para cada um. Todos os formulários de consulta vão chamar o carrega list view em todos os casos. Então, posso executar, invocar ele dessa forma. O que acontece aqui, ó? A hora que chegar aqui, ó, ele vai lá buscar o objeto, certo? Só que ele não está trazendo o objeto aqui para a interface. Na interface não chegou o objeto. Porque se tivesse chego o objeto, a gente teria carregado ele, certo? Mas ó, vamos lá, ó. Cadastro país. Novo. Brasil. BR. 55. Real. Salvei. Novo. Argentina. Peso. Salvei. Vou clicar em alterar. O que ele faz? Ó, a posição MPOS vale 1. O objeto aqui está valendo Paraguai. Está vendo aqui que está escrito ali embaixo? Então, vamos visualizar o que acontece com o objeto. Chegou aqui, vai pegar quantidade -1, Argentina. Ele retirou da coleção corretamente, certo? O objeto que está aqui, ó, aqui tá certo, chegou o objeto até aqui. Aqui já não está. Tem que dar um clone. Hã? Tem que dar um clone. Tem que dar um clone? Não. O que está errado? Nós estamos aonde? Na controller. Até onde deu certo? Nadal. Aqui Nadal deu certo. O que está errado dentro desse processo? Hã? O remove chegou certo até aqui. O objeto que chegou até aqui, ele chegou... antes estava, né? Já esteve certo. O que é que acontece? Oi? Não. O que acontece aqui é passagem de parâmetro. E no outro formato, quando retorna o objeto, ele retorna correto. Tá certo? Nesse caso em particular, o objeto que chegou na controller aqui, que é o que está mostrando agora, o que chegou na controller é o objeto Paraguai, que era o último que tinha sido inserido. E ele se perdeu aqui com o objeto, porque o outro que voltou, não voltou matando aquele objeto. Vamos resolver isso na próxima aula. Aqui neste caso tem que colocar um VAR. Sabia nada.